Vamos lá, pessoal. Nesse contexto entre pensamentos ligado a David Hume, é lógico, entre os campos geológicos ligado às minhas reflexões análogas e possibilidades que vai haver uma conexão para conectarmos. Conecte aí conosco, caros colegas. Muitos caros colegas que nós temos relacionam o tratado da natureza, ok? O que nós podemos analisar em campo de investigação. Pois bem, quando falamos sobre impressão, você tem as impressões, vai trazer uma sensação. Uma sensação é uma reflexão. Essa impressão coloca conotações ligadas também a outros termos, teorias e tendências pedagógicas ligadas à eugenia, ao eugenismo. O professor de educação física tem essa problemática? Se o professor de educação física tem essa problemática, ele não pode ser professor de educação física, porque tem que ter saúde. É mais saúde. É mais, expert, mais em termos de esperteza e aprendizado. Eu lembro na minha época do colegiado, eu tinha minhas dificuldades, minhas deficiências, principalmente de atenção. E essas dificuldades eu fui superando a cada dia, até hoje estou sobrevivente, mesmo pelas as pancadas e articulativas que relacionam principalmente a fala. O modo de falar e escrever, ainda a escrita ainda nos traz mistérios entre a sensação e os panoramas importantes que relacionam a nossa própria vida na própria corporeidade. Quero tratar esse modo de dizer que entre esses meados históricos, desde 2004 a 2025, entre pesquisas, trabalhos de contribuição científica, produções científicas, compromisso, coloca a fragilidade entre as nossas introduções históricas. Essas fragilidades são fundamentos, onde tem a ver resistência, consistência, persistência, serenidade. Há fragilidades, e essas fragilidades há um meio que vai, trazer algemas ou aprisionamentos entre conflitos relacionados ao gênero e à pedagogia e à arte sistêmica de declarar algo que não possa mudar. São meios incoerentes ou coerentes que faz parte de vários lugares, bairros, municípios, que têm efeitos concepcionais e anticoncepcionais para ser um alarme de prevenção precoce, ou seja, que vai antecipar um tipo de ciência em nossas vidas. Pois bem, quando falamos sobre religião natural, nós olhamos que a própria religião, o nosso próprio corpo tem um tipo de religião. Embora eu use a palavra ditadura, ter usado religião, controle motor ou religião corporal. Religião corporal, porque se eu usasse religião, ia trazer várias problemáticas relacionadas, ou seja, uma crise e uma pesquisa. Mas é lógico que eu coloquei alguns autores e histórias que eu tive diante de falas, escritas, ou seja, vou dizer até rituais, púlpitos ligados à religião e o próprio corpo. A própria ritual já nos traz problemáticas relacionadas à própria pessoa que não vai olhar o dicionário, o que significa. Não quer olhar o significado, mas quer falar do modo que convém e diz na sua expressão. É lógico que onde tem um acadêmico, tem acadêmicos. E os acadêmicos, na sua caverna, ele vai trazer suas teses entre as suas impressões, sensações e reflexões, entre o real, o potencial e o aspecto proximal, que vai haver um nível de desenvolvimento a cada dia. Aonde ocorre uma submissão, pode ficar algo estagnado, mas aonde também ocorre uma submissão, vai haver uma reflexão para haver uma obediência. Mas nessa obediência vai haver o quê? Uma consciência entre os seus valores. Eu posso obedecer esse semáforo neste local, mas é lógico que entre esses patamares de pensamentos, de conhecimento, entre o seu ser, você vai ter algo que vai nortear. Se entra um técnico diferente no Flamengo, ou no Brasil, qualquer seleção brasileira, ou seja, qualquer tipo de seleção no mundo, Copa do Mundo,
ou Copa de Clubes, nós podemos ver que há um campo hermenêutico fenomenal nas leis. Quando falamos de leis fenomenais, já falamos de meios metódicos, que relacionam comparações, que as comparações vão criar possibilidades. A palavra criar já vai recriar quando você vê algo diferente. Porque, veja bem, entre os poderes e a relação que nós temos, você vê um tipo de pessoa doente ou inacabada, você já coloca já o que? Um slogan, uma logomarca típica, que já vai o que? Conceituar aquele modo de dizer, ou vai socializar. Porque conceituar é um processo contínuo entre amplos movimentos ligados à própria ciência motriz. Mas socializar é bem imediato. Podemos conversar, chegar num bairro, num município, como eu cheguei ali no Impiúma, ali nos seus pareceres aí para o Rio de Janeiro, nos traz pontos de vista importantes entre esses poderes. É lógico que onde há uma lógica, num campo geológico, há uma consequência para o explicar, porque aonde há uma lógica, há uma racionalidade. E aonde há uma racionalidade, é melhor você estar na racionalidade, não na verdade. Muitas vezes, na maioria das vezes, para sobrevivermos em, vamos falar, bandos, em tribos, ou seja, aldeias, ou grupos, ou povos, ou populações, nós temos que saber sobreviver, conscientizar ali, obedecer às regras ali. Mas obedecer vai dizer que eu sou submisso àquelas regras? Eu tenho a minha própria autonomia e visão de mundo. E essa representação cultural nos traz o que é esporte. O que é filosofia? Quanto mais eu falo o que é filosofia, eu vou falar conhecimento entre os seus saberes, e os seus próprios saberes vai trazer impressões, e as impressões vão trazer reflexões. O que é impressão? É imprimir? Imagine só, eu vou caminhar, estou caminhando, vou para o campo, onde eu jogo, todo domingo. De uma pause, um playback nesse assunto, e nesse playback, entre pauses e reflexões e stops, aí o que ocorre? A impressão eu vou olhando, vai imprimindo, vai armazenando o nosso QI, simbolismo, desde de 1 a 2 anos de idade, 3 anos de idade, de 0 a 1 ano de idade. Aí você vai tendo aquelas impressões, você vai imprimindo e vai colocando símbolos e significado entre as palavras. Aí o professor vai mostrando caneta, lápis, objetos, e essas objeções vai trazer o que? Assimilações. Essa assimilação vai ser o que? Algo real, você vai assimilar algo real. E nessa associação, você associou algo potencial. Algo é potencial que você aprendeu. E depois que você associou, você vai ter um campo proximal. Proximal quer dizer que você vai ter uma naturalidade de passes, receber um passe, passar para o outro, algo proximal, uma relação interpessoal entre equipe, um meio interdisciplinar, que vai automatizar movimentos um com o outro, e você vai ver níveis de aprendizado. Lembra que o seu próprio técnico, o treinador, coloca 3, 4 pessoas, 2 pessoas juntas, passando a bola uma para a outra, entre o esporte coletivo. O esporte coletivo é uma maneira fenomenal de leis entre direitos e deveres, ao passe e a trocas de passe. Há uma recepção, depois outro passe, ou seja, um chute, um arremesso, um lance. Essas leis fenomenais que são ligadas entre a conexão do esporte nos traz maneiras importantes. Mas o que nos traz de extensão? Quando a pessoa tem uma dificuldade de não fazer um tipo de esporte, mas tem outro esporte que possa fazer, como a Fórmula 1, outro tipo de esporte tipológico, pode trazer, ou seja, colocar meios, estou tentando diminuir um pouco o trazer, instruir uma natureza importante entre o ser superior, que o próprio Vygotsky fala. Essa superioridade que coloca entre dedicações a um tratado, entre a teoria e a prática. Esse tratado que nos traz origem entre uma dialética e uma negociação, e entre essas formas e multiformas, vão ser maneiras originárias de um conhecimento para aprender. E esse conhecimento você vai conhecer outros conhecimentos relacionados ao seu próprio conhecimento. Vamos lá, acho que ficou um pouco confuso. Eu vou ter um conhecimento para obter outro
conhecer e obter outro conhecer, eu vou ter outro conhecimento entre níveis de instabilidade e estabilidade. Instabilidade e estabilidade, ou seja, aprendi. Vou para outro